Dr. Silvano Miranda Sigonetti Júnior, vai falar sobre a recuperação fisioterápica após lesões do LCA. Silvano é fisioterapeuta da equipe profissional de basquete do Minas Tênis Clube, é fisioterapeuta também da Confederação Brasileira de Basquete e é pós-graduado em fisioterapia ortopédica e esportiva pela UniBH. Dr. Silvano, por favor. Doutor Gilberto, boa tarde a todos que estão presentes online. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, né? Uma responsabilidade muito grande, um privilégio muito grande estar aqui juntamente com tantos profissionais de qualidade. O tema que a gente vai abordar aí é a recuperação fisioterápica após as lesões do LCA, né? Como o Dr. Gilberto falou anteriormente, eu sou fisioterapeuta da equipe profissional de basquete do Minas Tênis Clube e também fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Basquete. Desculpe. Passando um pouco da parte de dados epidemiológicos aí, mais direcionado para pós-operatório, um estudo de 2016, mostrando a importância, principalmente de atletas jovens, a gente realizar uma abordagem, uma avaliação criteriosa, biomecânica desses atletas, para a identificação dessas limitações de movimentos, correto? Essas limitações a gente consegue, né, algumas, na maioria das vezes, consegue, através da fisioterapia, corrigir essas alterações, esses déficits encontrados nessa avaliação pré-participativa, diminuindo, assim, o risco de futuras lesões. Outro dado importante é essa taxa de recidiva em atletas de até 20 anos de idade, de recidiva de pós-operatório de LCA, pode chegar até 30%, então, né, é uma taxa bastante alta. E também pode-se demorar até 2 anos após uma reconstrução para que haja um retorno adequado de força de quadríceps e controle neuromuscular nesses atletas que realizaram a reconstrução de LCA. Então, assim, é importantíssimo você colher esses dados, né, na avaliação biomecânica desses atletas, para tentar primordialmente realizar uma abordagem preventiva, no âmbito preventivo, através de vacinas. Posterior, né, uma coisa que os estudos têm mostrado para a gente constantemente, é a importância do tratamento pré-operatório desses atletas com lesão de LCA, que vão realizar cirurgias, né, de LCA. O LCA ele tem tanta parte do tratamento conservador, que a gente está focando demais diretamente no tratamento de pós-operatório. Então, esse tratamento pré-operatório é de extrema importância, para informar para o paciente, para o atleta, o processo completo da reabilitação, tanto a pequeno, médio e longo prazo, aumentando essa eficácia e o sucesso dessa reabilitação. Reduzir, né, todo o processo, os sinais logísticos da lesão, redução de inflamação, de edema e dor nesse pré-operatório, restaurar a ADM do joelho, principalmente a extensão, realizar os trabalhos de mobilidade e fortalecimento em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Esses trabalhos têm mostrado atualmente que os déficits, principalmente de quadríceps, eles acontecem nos últimos graus de extensão. Por isso que é importantíssima a realização desse pré-operatório do trabalho de força e amplitude completa. E os trabalhos de mobilidade, tanto de tornozelo quanto de quadril, para que a gente diminua essa sobrecarga no joelho. A gente sabe que caso o atleta tenha uma redução de ADM de dorsiflexão, uma rigidez de quadril, uma rigidez de rotação interna, a probabilidade do vetor de força gerar uma sobrecarga no joelho é muito grande. Realizar essa medição de força de quadríceps isquiosural no pré-operatório é importante, tá? O padrão ouro, né? Apesar de ainda o acesso não ser tão fácil, mas é o dinamômetro isocinético, onde a gente consegue quantificar o valor do déficit de força, tanto da perna operada, a relação isquiosurais e quadríceps, quanto em comparação com a perna contralateral. Realizar a aplicação de formulários de avaliação subjetiva do joelho e questionários psicológicos, que é o IKDC e o ECL, que são questionários validados, tá? Para a gente possa ter um ponto de corte, a gente está avaliando essa parte psicológica de segurança do atleta, e esse pré-operatório ele tem uma durabilidade normalmente de 3 a 4 semanas antes da cirurgia.
O atleta realizando a cirurgia, né, ele chega para a gente tem que captar esses dados, que é de extrema importância, que é a data da lesão, que ocorreu a lesão, a data da cirurgia, o tipo de enxerto, como já foi falado com muita excelência pelos doutores anteriormente. Hoje, né, mais comumente usados são os tendões flexores, né, o semitendino e o grácil. Às vezes pode acontecer, já vi cirurgias de revisão que só pega um tendão, só o semitendino, só o grácil. Tem o tendão patelar, que também é já muito usado, e o aloenxerto, que é o enxerto de cadáver, que no Brasil não é tão usado. Tá? A ferida operatória, se esse paciente chegou até mim com ou sem pontos, né? Com ou sem aderência dessa ferida, da ferida operatória. A mobilidade da patela tem que ser avaliada porque ela tem relação direta com a flexo-extensão do joelho, com o ganho de flexo-extensão do joelho. A ADM do joelho, né? Quantificar essa ADM do joelho através do gonômetro, e de dorsiflexão, como eu falei anteriormente, tem importância dessa amplitude de tornozelo. A rigidez do quadril, rigidez de rotador interno, o atleta quando tem ele também não, ele tem uma hipomobilidade, essa rigidez não é benéfica, mas mesmo uma hipermobilidade que é acima de 40 graus pode direcionar um valgismo dinâmico, então tem que ter esse equilíbrio. E a força de extensores de quadril, que é um teste também validado, a gente utiliza um caixote, um atleta em decúbito dorsal, faz apoio o calcanhar nesse caixote, com angulação de 20 graus do joelho, fazendo o máximo de número de repetições aí. Né? Então, a gente consegue quantificar essa simetria de extensores de quadril, que aí inclui isquiosurais e glúteo. O pós-operatório imediato, né? A gente utiliza, hoje, como eu falei anteriormente, demorava, né? Essas ações imediatas, tinha muito tempo para começar a fazer descarga de peso. Hoje não, hoje um LCA isolado, normalmente você fica no máximo uma semana sem descarga de peso. Normalmente, quando tem uma lesão associada, que é mais comum no esporte, a lesão associada, se tiver uma sutura de menisco, aí pode estender um pouco mais, mas normalmente, com uma semana um LCA isolado, você consegue já fazer descarga de peso. Então, tem um protocolo que todo mundo conhece, que é o PRICE, né, que é P de proteção, REST, ICE, compressão e elevação. Hoje já se fala, mudou um pouco, devido, igual eu te falei, hoje as ações são muito mais sendo mostrados resultados das ações sendo mais abordadas mais rapidamente, com melhores resultados. Então, hoje, a gente fala de policy, que é proteção. OL seria optimal loading, que é a carga ideal para ser imposta naquele momento. ICE, compressão e elevação, sendo que já estou vendo muita discussão para modificar esse E de elevação para eletroterapia, tá? Para a gente a utilização dos fatores eletrotermofoterápicos associados aos trabalhos de forças com grandes resultados. Restaurar a mobilidade da patela, que é fundamental, tá? Restaurar o ganho de ADM passiva, como está aí nas fotos, passiva e autopassiva, tanto para a extensão do joelho quanto para a flexão do joelho, tá? A descarga de peso precoce, né? E restaurando a marcha sem o auxílio de órtese, como está aí um atleta que chega, normalmente chegam com muletas, né, bilaterais, e já passa para a ipsilateral para posteriormente estar tirando a muleta o quanto antes, aí, principalmente nos casos de reconstrução isolada do ligamento cruzado anterior. Dando continuidade, esse momento, a ativação precoce do quadríceps, ela pode ser feita imediata, ainda no hospital, através de uma contração isométrica. Essa ativação precoce é fundamental, tá? A utilização da eletroestimulação, os estudos têm nos respaldado que a gente pode utilizar a eletroestimulação, né, juntamente com exercício físico, que tem resultados melhores, até 2 meses de pós-operatório, tá? A gente vai começar com os exercícios em cadeia cinética fechada, nessa angulação de 0 a 60 graus, em termos de proteção mesmo da articulação, do joelho. E os exercícios em cadeia cinética aberta, acredito que esse é o ponto extremamente importante para os fisioterapeutas na reabilitação, é ter esse conhecimento dessa angulação de segurança, a partir da 4ª semana do primeiro mês, de entre 90 e 45 graus. Né? Posteriormente, vou mostrar um estudo que mostrou que nessa angulação de segurança, tanto dando início no primeiro mês, quanto no terceiro mês, não houve lacidão ligamentar.
Então, essa angulação em cadeia cinética aberta nos dá essa segurança em relação ao enxerto do LCA. Essa angulação ela pode ser realizada com resistência para enxerto do tendão patelar e sem resistência, tá, né, na quarta semana para enxerto de iscos surais. Para enxerto de iscos surais, os estudos têm nos respaldado, têm nos mostrado a importância de começar com carga a partir da 12ª semana. E o aumento da DM em 10 graus a partir da 5ª semana, né, você vai tendo esse ganho de entre 90, 30, 90, 20, até a ADM completa, completando na 8ª semana já ter esse ganho completo. E os trabalhos de força concêntrica e excêntrica nos demais grupos musculares, glúteos, iscos surais, panturrilha, trabalho também de endurance core, é extremamente importante. A gente não vai focar na reabilitação somente em quadríceps e isco sural, não. Demanda muito mais outros fatores para que o atleta possa estar retornando ao esporte de alto rendimento, retornando às atividades que ele executa. O estudo que eu falei anteriormente, que sai do Fukuda, ele pegou dois grupos, ambos de tendão flexores. Um começou a realizar cadeia cinética aberta a partir da 4ª semana e o outro a partir da 12ª semana na angulação de proteção. Ou seja, a conclusão desse estudo é que não houve lacidão, então essa angulação de proteção ela é segura para o enxerto, né, independente de ser na 4ª semana, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, chegando na 12ª semana. Ok? E outra coisa que teve também resultado foi a questão que quem iniciou esse fortalecimento mais precoce teve melhora de ganho funcional posteriormente. Ok? Na outra fase 2, iniciou a caminhada, a gente começa aos trabalhos aeróbicos, né? Dentro da reabilitação, a caminhada, o ciclismo. O ciclismo eu gosto de utilizar até mesmo no início da sessão, a gente coloca o banco um pouco mais baixo para estar mantendo essa amplitude do joelho, né? Então é muito utilizado, manter essa mobilidade do flex extensão do joelho. O treino de força, aumentar os exercícios, tanto em cadeia cinética aberta quanto cadeia cinética fechada, na amplitude completa. A gente foca, né, nos exercícios nesse momento unilateral, sabendo do déficit que a perna operada vai ter, né? Então, a gente foca na perna operada para posteriormente, após a reavaliação, durante o processo de reabilitação, a gente consegue, através dos dados, traçar esses planos de acordo com os dados que nos é apresentado. A diminuição de repetição aumenta a carga, consequentemente com o objetivo de ganho de força, de hipertrofia, e o intensificar o fortalecimento dos demais grupos musculares adjacentes. Como eu falei, você trabalha panturrilha, você trabalha o endurance core, você trabalha abdutores, você trabalha adutores, porque a gente sabe que o valgismo dinâmico, se um atleta tem um déficit de fortalecimento da musculatura do complexo posto-lateral, existe uma probabilidade maior de um valgismo dinâmico. Lógico que tem outros fatores que podem gerar esse achado. Dando continuidade ao treinamento, evoluindo o treinamento neuromuscular, né? É extremamente importante, intensificando o trabalho aeróbico, dar início ao trote na 12ª semana, como eu falei, você já possui um recrutamento muscular, já que consiga fazer essa ativação aeróbica. Isso tudo, evidentemente, é uma coisa bem gradativa, tem que ser realizada com segurança, e os trabalhos funcionais, dentro da agilidade, da especificidade do atleta, do paciente, né? Então, sim, esse trabalho, quanto mais a gente focar, anteriormente focava muito somente no tempo biológico de recuperação, hoje não, hoje o tempo biológico é importante, como eu vou falar posteriormente, mas o trabalho funcional, a gente propor para o atleta as perturbações que o atleta tem durante a sua função, durante o seu esporte, a gente propor isso, trabalhar em cima disso, tem grandes ganhos e importância no resultado final da reabilitação. Outros trabalhos pliométricos de extrema importância, né? Uma pequena diferença dos estudos sendo mostrado, o enxerto de tendão patelar dá início com 12 semanas, 3 meses, e com enxerto de tendão flexoros, né? 16 semanas de pós-operatório para iniciar os trabalhos de pliometria, de velocidade e explosão, que é de extrema importância no processo de reabilitação. E na fase 3, aí a gente vai aumentar a intensidade e a especificidade nos trabalhos de força neuromuscular aeróbico. A gente vai aumentar gradativo todo o trabalho que começa feito lá atrás
e aumentando de forma gradativa, de forma específica, dentro daquilo que o atleta exige do atleta dentro daquilo que ele atua, né? Como eu falei anteriormente, um atleta de basquete, eu vou trabalhar muito a questão de salto unipodal, de giro, de deslocamento, de mudança de direção brusca. Então, a gente vai aumentando isso dentro da especificidade da demanda que o corpo do atleta recebe na sua prática esportiva. E critério de retorno, o dinamômetro isocinético, que é o padrão ouro, eu falei, os estudos falavam anteriormente aí de apresentar um déficit até 10% já era aceitável para critério de retorno. Hoje, eles falam um déficit de 0% de quadríceps, principalmente para os esportes de giro, tá? E de salto. E a relação é que, né, o ponto de corte é 60%, ou seja, a posterior, o isquiosural, tem que ter 60% de força em relação ao quadríceps. O índice de simetria de membro, ele pode ter uma simetria de até 10% nos testes de salto, né, que a gente chama de rope test, são todos testes validados. Eu utilizo muito na minha prática esportiva o single leg, que é o teste de 3 saltos, né, que você pega a média do teste à frente, e o crossover, que são os testes de 3 saltos cruzados. Nesse teste, eu gosto de olhar não somente a questão quantitativa, mas como também na qualitativa, na aterrissagem do salto. ADM total do joelho, o atleta tem que estar com a ADM completa, não apresentar falseio e medo durante as ações, padrão de marcha e corrida tem que estar simétricos, o teste de salto também em queda, que é o Drop Jump Test ou Single Jump Test, são 2 saltos que você solta de um caixote de 30 centímetros à frente e logo na aterrissagem você pede para fazer um salto vertical. Então, a distância do caixote ao salto à frente é metade da altura do atleta. Então, a gente vê de forma qualitativa, tanto no plano frontal como no plano sagital, essas possíveis alterações qualitativas do atleta. E reaplicar os formulários que foi aplicado no pré-operatório, para a gente ter mesmo, através de ver realmente houve esse ganho na parte de avaliação subjetiva e a parte psicológica do atleta. Função dos tensores, né, como eu falei anteriormente, foi na avaliação de pré-temporada também, a gente reaplica, tá? Reaplica a função de glúteo médio, que a gente sabe, como eu falei, da importância do complexo posto-lateral para o valgismo dinâmico. A perimetria também, a gente é um critério quantitativo, que aceitava até 2 centímetros. Agachamento unipodal na rampa, a gente verifica esse controle do joelho e a inclinação do tronco, ausência de dor. E os últimos estudos, em termos de tempo de pós-operatórios, têm nos mostrado um tempo mínimo de 9 meses, sendo que a cada mês a mais após o 9º mês, você tem uma probabilidade recidiva de até 53% menor do que em casos de reabilitação acelerada. Então, assim, eu concluo falando da importância que a gente não pode somente associar os parâmetros de tempo biológicos, mas também, né, associar os parâmetros qualitativos, quantitativos e principalmente os parâmetros funcionais. O parâmetro funcional hoje, nos últimos estudos têm nos mostrado a importância dessas abordagens nos atletas com os resultados excelentes, com a associação de todos os fatores que eu falei. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Gilberto, agradeço a todos pela oportunidade e pela responsabilidade de estar aqui presente com todos vocês. Meu muito obrigado. Silvano, nós que agradecemos, temos várias participações aqui parabenizando a sua conferência, o doutor Miguel Alito, doutora Ana Gabriela, doutora Daniela, doutor Cé Ricardo, doutor Marco Antônio, doutor Leonardo Ornelas. E tem uma pergunta em relação a essa faixa etária de adolescentes, é muito comum a ruptura bilateral do cruzado anterior. Esses pacientes, quando tem ruptura de um lado, quando você vai fazer a reabilitação, você já faz a reabilitação do outro lado também? Já prepara para tentar evitar essa lesão do lado contralateral? Qual que é a sua conduta nesses casos? Com certeza, doutor Gilberto. A reabilitação, quando você faz uma reabilitação, você trabalha os 2 membros, tanto o membro ipsilateral operado como o membro contralateral. Você prioriza na fase inicial os trabalhos unilaterais, mas a partir da 12ª semana para frente, você consegue trabalhar, principalmente a gente realiza normalmente já no 4º mês uma avaliação isocinética também, não tanto os trabalhos de salto, porque é questão até de confiança, mas com os dados que a gente encontra com o isocinético no 4º mês, no 6º mês, a gente consegue trabalhar, a gente tem que trabalhar bilateral para que não haja uma recidiva, quando falo recidiva, tanto do lado ipsilateral quanto do outro joelho. Então, o trabalho ele é realizado sempre bilateralmente, com foco unilateral na fase inicial da reabilitação.
Muito obrigado mais uma vez, Silvano. A partir desse momento, nós vamos encerrar esse evento. Gostaria de dizer que não há palavras que possam descrever a gratidão do momento. Gostaria de reforçar um agradecimento especial a todos que participaram do simpósio. Vou citar nominalmente a Débora, da DBZ Eventos, o Bruno, da Informática, a Lúcia, que é nossa eterna secretária aqui da SBOT MG, e o Murilo da TI. Murilo foi simplesmente excepcional. Muito obrigado. Lembrando um pouco, meu saudoso grande mestre, Luiz Garcia Pedrosa, ele dizia que o conhecimento não tem sentido se ele não puder ser transbordado. Eu acho que foi isso que fez essa manhã, transbordamos conhecimento, espero que vocês todos aproveitem e que nesse momento difícil podemos seguir em frente. Obrigado e muita saúde a todos.